Bom estarmos aqui, amém? Aleluias, glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa manhã e nós queremos, em nome de Jesus, compartilhar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração para hoje. 2 Reis, capítulo de número 7. Tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: os 4 leprosos. Os 4 leprosos. Aleluias. 2 Reis, capítulo 7. Glória a Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para nós podermos discorrer juntos alguns versículos desse capítulo e ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Mas para que a gente possa entender o capítulo 7, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 6, a partir do verso 24, que diz assim: depois disso, sucedeu que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e pôs sítio em Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, pois eis que assim, pois a haviam sitiado, até o ponto que uma cabeça de jumento chegou a vender-se por 80 peças de prata, e 1/4 de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que o rei de Israel passava pelo muro, quando uma mulher clamou a ele dizendo: ajuda-me, meu senhor, ó rei. Porém ele disse: se o Senhor não te salva, de onde te salvarei eu? Com algo do celeiro ou do lagar? E acrescentou o rei: que tens? E ela respondeu: esta mulher me disse: entrega teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, meu filho e comemos. E no dia seguinte disse-lhe: entrega teu filho para que possamos comê-lo. Porém ela tem escondido o seu filho. E ouviu o rei as palavras da mulher enquanto passava pelo muro, e rasgou suas vestes, e o povo observou que se vestia de saco sobre o seu corpo. E disse: assim me faça o Senhor, e ainda me acrescente, se a cabeça de Eliseu permanece hoje sobre ele. E Eliseu estava sentado em sua casa, e os anciãos estavam sentados com ele. E quando enviou um homem de sua parte. Porém, antes que o mensageiro chegasse a ele, disse aos anciãos: haveis visto como este filho de homicida tem enviado a cortar minha cabeça? Observai quando chegue o emissário, fechai a porta e repeli-o com esta. Não se escuta após ele o ruído dos passos do seu amo? Ainda falava ele com eles, quando eis que o mensageiro descia a ele, e disse: reconheço que esta desgraça é da parte do Senhor, mas que mais poderia esperar da parte do Senhor? O texto fala de uma situação. Eu quero que você ouça muito bem isso. O que eu acabei de ler não é basicamente a mensagem, mas certamente é o pano de fundo da mensagem. Para que você entenda, como eu disse, o capítulo 7, você tem que entender como estava. O texto diz que Samaria havia sido sediada, cercada pelos sírios. É interessante que Samaria era uma grande cidade. E naquela época, as grandes cidades, elas tinham muros altos, que se tornava quase que impenetrável o inimigo passar por elas. E então, o rei da Síria teve uma estratégia. Preste muita atenção. A estratégia foi: vamos cercar a cidade e não vamos permitir que ninguém saia e que ninguém entre. Isso vai fazer
com que, com o passar do tempo, eles sediaram a cidade por muito tempo, ao ponto de o alimento começar a acabar. E acabou o alimento, ao ponto de começarem a comer cabeças de jumento. E a Bíblia ali diz o preço que estava sendo vendido uma cabeça de jumento. Se não bastasse isso, a fome era tanta, a necessidade era tanta, que começaram a comer esterco de pomba. Tal era a fome, tal era a necessidade. E a fome foi apertando de tal maneira que começaram a comer seus próprios filhos. Tal era a situação de Samaria, porque não tinham mais o que comer. E existe uma coisa aqui que nós precisamos começar a entender de uma vez por todas na nossa vida. Esse quadro é um quadro típico de uma estratégia de Satanás. O diabo, muitas vezes ele olha e percebe que de uma forma ele não vai conseguir entrar na nossa vida. Aí o que ele faz? Ele cerca. Ele não permite que o alimento, que hoje se chama Palavra de Deus, entre nas nossas vidas, que aqui está sendo representada por Samaria. E quando o alimento não entra, quando a palavra de Deus não entra na nossa vida, começam a acontecer coisas dentro de nós, assim como começou a acontecer em Samaria. Eles começaram a fazer loucuras, começaram a fazer coisas que não deviam ser feitas. Primeiro começam a comer cabeça de jumento, depois eles começam a comer esterco de pomba. Se não bastasse, eles começam a matar seus próprios filhos. Isso diz respeito à degradação que eles estavam vivendo ali. Quando a palavra de Deus não entra na nossa vida, nós iremos partir para um outro lado, que é o lado do pecado. Não adianta, a gente tem que parar de dar desculpas, porque a verdade é que se não recebemos a palavra de Deus, e essa estratégia do diabo, ele nos cerca de tal forma que a gente não recebe a palavra, tanto seja ela assistida ou seja vindo na casa do Senhor. Porque mais uma vez eu vou insistir nisso, eu não consigo entender como alguém que se diz cristão, como alguém que se diz um soldado de Cristo, como alguém que se diz um servo do Senhor, não vem à casa do Senhor. Eu não consigo entender, e eu fico cada dia mais sem entender, como alguém que se diz ser um soldado não vem ser treinado. É impossível um soldado ir a uma guerra, e nós estamos em guerra, vencer uma batalha sem que ele seja treinado à batalha. Eu fico imaginando então por que muitas pessoas estão indo embora. E indo embora, eu estou dizendo assim, irão para o inferno no futuro. Porque não entenderam que a estratégia do diabo é cessar com que você receba o alimento, receba a palavra, porque ele sabe que haverá uma degradação na sua vida. Primeiro um pecadinho, aspas, depois algo mais profundo, e depois algo mais profundo ainda. Consegue entender isso? Eu não consigo entender, amados, como é que pode? Eu fico olhando vocês aqui, dou graças a Deus pela vida de vocês, mas fico pensando, cadê o resto? Porque cada um tem uma desculpa. Cada um tem uma desculpa.
Mas eu quero dizer para você que as desculpas não justificam, não Deus, não justifica. Por que não justifica? Porque quando Jesus ele traz uma parábola, eu vou sair um pouco do texto, de que o rei deu uma grande festa e mandou chamar seus conterrâneos, e os seus servos saíram a chamar aquelas pessoas, e cada um deles deu uma desculpa. Um disse que tinha comprado uma terra, precisava vê-la. O outro disse outra coisa, o outro disse outra coisa. Todas as desculpas, se você ver o texto, são justificáveis aos nossos olhos. Ah, porque eu tenho que ver a terra que eu comprei, trazendo para hoje, eu preciso experimentar o carro, ou ver o carro que eu vou comprar, ou a casa que eu vou comprar. Todos têm uma desculpa justificável para o homem. Mas se você for para o texto, você vai ver assim que o rei ficou indignado. E o rei mandou chamar outros e tirou aqueles de cena. Isso significa que não justifica, porque há um banquete sendo dado aqui hoje, há uma festa acontecendo aqui hoje. Embora você possa não achar, existe um banquete espiritual sendo dado aqui hoje. Mas muitos justificam a sua não vinda, achando que Deus justificará, e Deus não vai justificar. Deus vai tirar esses de cena e trazer outros, como Ele fez na parábola que Jesus conta. Voltando para o texto, existe uma estratégia do diabo. E a estratégia é: se você não ouvir a palavra, a tendência será pecado, 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 pecado. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então não adianta. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E agora começa o capítulo 7. E disse assim: e Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, uma medida de flor de farinha por um ciclo, que era a menor moeda, o menor valor, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Então, o oficial sobre cuja mão apoiava-se o rei respondeu a Eliseu, dizendo: ainda que fizesse o Senhor cataratas nos céus, sucederia tal coisa? E Eliseu disse: eis que o verás com seus próprios olhos, porém não comerás dele. Eu quero parar um pouco aqui. Eliseu entra em cena. Eliseu, servo do Senhor, profeta do Senhor. E Eliseu vai até o rei. E Eliseu diz assim para ele: olha, amanhã por esse horário, essa situação vai acabar. Ou seja, aquilo que custava uma fortuna quando vocês estavam presos, aquilo que vocês estavam necessitando, amanhã por esse tempo vai acabar. Deus, através de Eliseu, faz uma promessa. Deus promete algo, assim como Deus nos promete algo, amém? Deus nos promete algo, ou você crê que Ele promete, ou você não crê em nada que Ele fala. Ou você acredita que a promessa de Deus é para você, ou você não tem nada para fazer no reino dele, porque se você não acredita, não tem sentido para nós. É interessante observar aqui o seguinte: Eliseu aqui está sendo o representante de Deus. Ele diz: olha, amanhã essa situação vai mudar. Todavia, irmãos, a situação anterior
ela está latente no versículo 2, que o oficial que estava junto ao rei, ele disse para Eliseu assim: olha, Eliseu, nem que Deus fizesse o céu se abrir totalmente, isso seria possível. Vai percebendo, vai vendo o que está acontecendo aqui. A situação atinge esses homens também. Embora fossem os o oficial e o rei, a situação que eles estavam de não terem o alimento proporciona a falta da fé. Quando nós deixamos de receber a palavra, o alimento, não apenas declinamos do pecado, mas a nossa fé começa a se esvair. Será, olha, se Deus abrir, ele estava dizendo assim, Deus não pode, Deus não consegue, e mesmo que ele abrisse, ele não vai acontecer isso, Eliseu, não vai acontecer. E esse é um quadro nosso, porque quando entramos nessa situação, ou quando ainda nós não recebemos a palavra, quando nós não deixamos que a palavra entre, nós começamos a declinar no pecado, e a nossa fé começa a ir embora. Começamos a desconfiar, a duvidar das promessas de Deus para a nossa vida. Tudo isso acontece em função de uma situação que eu estou tentando mostrar para você mais uma vez. Não adianta, e eu estou aqui para garantir isso. Eu tenho 59 anos de idade, e a vida inteira eu vivi na igreja. E se você não tiver a palavra de Deus dentro de você, você vai morrer, espiritualmente falando, e depois virá a morte normal, e depois virá a morte eterna, que é a separação de Deus para todo sempre. Nós precisamos, ou a gente começa a entender isso, ou não adianta ficarmos aqui achando que vai acontecer alguma coisa se não tivermos essa postura que eu vou mostrar para você agora. Porque o texto diz assim no versículo 3, ainda no versículo 2, só para concluir: e Eliseu disse: eis que verás com os teus próprios olhos, porém não comerás dele. Aquele que não tem fé vai ver na vida do outro, mas ele mesmo não vai ter na sua vida. E agora entra o versículo 3: e havia 4 leprosos à entrada da porta, que diziam entre si: por que ficamos aqui até morrer? Se decidíssemos entrar na cidade, a fome está na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. 4 leprosos. O leproso era uma pessoa desprezada. O leproso era alguém, e é símbolo do pecado, alguém que não tinha mais esperança. O leproso era aquela pessoa que ela não tinha mais esperança, a tal ponto desses leprosos decidirem ir ao acampamento dos sírios. E disseram entre si: se nós ficarmos aqui ou entrarmos na cidade, vamos morrer de fome na cidade, porque a cidade estava morrendo de fome. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome também. Mas se nós formos lá para o acampamento dos sírios, bom, se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Mas se eles nos matarem, simplesmente nós morremos. Veja bem, eles já iam morrer, porque a lepra era assim: saía uma manchinha branca na pele, aquela manchinha branca, ao ponto, num certo momento, não significava muita coisa,
Mas à medida que o tempo passava, aquilo aumentava. E aquilo começava a necrosar a pele. E começava então a apodrecer o lugar da lepra. E eles então começavam a perder dedo, começavam a perder orelha, começavam a perder nariz, começavam a perder parte da boca, começavam a perder parte dos seus órgãos, começavam a perder parte porque a lepra ia consumindo. O pecado é assim. Muitas vezes nós vemos uma coisinha, vamos agora trazer para hoje. Isso é um pecadinho. E nós não ligamos para ele. Mas ele começa a crescer, começa a apodrecer a nossa vida. E o fim daqueles leprosos seria a morte. Assim é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aqueles leprosos, e aqui eu quero bater, eles fizeram uma escolha. E nessa manhã você vai ter que fazer uma escolha. Eles saíram e foram. E diz assim, versículo 3, 4 diz assim, segunda parte: agora, pois, os leprosos estão falando entre eles: vamos e passemos ao exército dos sírios. Se nos deixarem com vida, viveremos. Se nos matarem, não faremos mais que morrer. Amados, esses leprosos nos ensinam lições tremendas. Porque eles sabiam que se eles ficassem parados, sem uma atitude a ser tomada, a morte era certa. E eu vou trazer para hoje. Se continuarmos parados, e eu estou falando aqui para todos, mas é individual. Se você continuar parado, sem fazer absolutamente nada, a morte é certa. Mas esses leprosos nos ensinam lições. Diz assim, versículo 5: e levantaram-se à alva para ir ao acampamento dos sírios. Eles tomaram e tiveram uma atitude. Eles iam morrer se não tivessem uma atitude a ser tomada. Essa manhã Deus está tentando nos mostrar o seguinte: primeiro, que o diabo tem cercado as vidas para que eles não recebam a palavra, porque ele sabe que essas pessoas, elas fatalmente começarão a pecar, assim como Samaria. Segunda coisa, Deus está nos mostrando que a falta da fé, por causa do pecado que gera isso, nos faz desacreditar as promessas de Deus. A terceira coisa é o que esses 4 leprosos nos ensinam: que é preciso fazer algo, que é preciso uma iniciativa, que é preciso começar a buscar algo. Eles saem aqui e partem para o campo do inimigo. E a Bíblia fala, se você ler depois, eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia fala que Deus, nesse processo que eles vão, que eles estão indo de madrugada, a Bíblia diz que Deus manda um som de muitos carros, de muitos exércitos,
E aquilo amedrontou o exército sírio, ao ponto de eles saírem correndo e deixarem tudo para trás. E esses leprosos, então, quando chegam, não encontram mais ninguém. Não encontram mais ninguém. Mas o que eles encontram é aquilo que eles mais necessitavam. A Bíblia diz que eles encontram banquetes, comida em abundância. Eles estavam famintos, morrendo de fome. E eles chegam ali e encontram banquetes, encontram ouro, encontram pratos, cavalos, tudo aquilo que os sírios tinham. Aqueles leprosos encontram. E a lição que eu tiro de tudo isso é: quando eu tomo a iniciativa, quando eu realmente entendo isso, Deus vai na minha frente, abrindo o caminho. Deus vai à minha frente, tirando as coisas, e proporcionará a mim coisas que eu muitas vezes, primeiro as que eu necessito, obviamente, mas depois o excedente também. Aqueles leprosos não estavam preocupados com o ouro. Tanto é que quando eles chegam no acampamento, eles não vão correndo atrás do ouro, da prata, dos cavalos. Eles olham e veem o alimento. Primeiro eles vão atrás daquilo que pode salvar a vida deles. Depois, por consequência, ao acréscimo. Eu quero que nessa manhã você reflita nisso. Porque infelizmente as pessoas não entenderam. Você que está nos ouvindo pela internet precisa entender isso também. Satanás tem cercado nossas vidas. E quando ele nos cerca, a primeira coisa que ele faz é tirar o alimento. Porque a partir daí o homem começa a cometer loucuras. E quanto maior a fome, maior a loucura, ao ponto daquelas mulheres comerem seus próprios filhos, trazendo para as nossas vidas, quanto mais ou quanto menos palavra, maior será o pecado. Quanto menos palavra, maior será o pecado. Mas esses 4 leprosos, perceba, leprosos, pessoas indesejáveis, pessoas que não tinham nada para oferecer, pessoas que eram incapazes muitas vezes de andar, porque parte da sua perna já tinha ido embora. Elas saem e têm uma atitude. Nessa manhã, eu vou parar por aqui. Nessa manhã eu quero levar vocês tão somente a refletir nisso. Tão somente refletir nisso. Amados, que Deus possa tomar a sua palavra e encravar no seu e no meu coração. Que a partir de hoje a gente possa lembrar dos leprosos. A partir de hoje a gente possa ter atitudes que vão gerar na nossa vida alimento, e Deus dará o mais, até aquilo que nós não precisamos, Deus vai nos dar. Que Ele tome essa palavra e encrave no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esse momento na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, coloca essa palavra no coração da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender de uma vez por todas que Satanás tem nos cercado, e a única forma dele não nos vencer é nós comermos da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão.
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.